Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro de Varginha, para darmos continuidade ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos, cujo autor espiritual é André Luiz e foi psicografado por Chico Xavier e Walter Vieira. Nós estamos estudando esse livro todas as sextas-feiras às 8 horas e nós hoje vamos para o capítulo 8. O capítulo 8 trata do tema evolução e metabolismo. Vamos iniciar, então, a nossa reflexão de hoje com uma oração, pedindo à espiritualidade superior, pedindo aos nossos mentores que nos iluminem, que nos apontem caminhos, que nos façam falar aquilo que é realmente necessário para a compreensão desse capítulo, de um livro que é bastante complexo, mas bastante esclarecedor também, que as palavras que sejam pronunciadas possam traduzir aquilo que o livro fala e possam elucidar cada vez mais como que foi todo o processo de formação da Terra, desde a sua origem lá no primeiro átomo de vida que aqui habitou, até os seres dotados de inteligência. Gratidão, assim é, que assim seja. Obrigada por todas as pessoas que estão nos acompanhando, seja aí pessoas que sejam pessoas do centro, Espírita 3 de Outubro, de outros centros, pessoas encarnadas e desencarnadas, que nos acompanham agora ao vivo e que vão nos acompanhar posteriormente quando essa live ficar gravada. Então eu vou compartilhar os slides com vocês para que fiquem mais claras as ideias que nós queremos desenvolver hoje. Então, como eu disse, né, é a obra Evolução em Dois Mundos, psicografada por Chico Xavier, Walter Vieira e enviada por André Luiz. O capítulo 8, ele trata de evolução e metabolismo. Vamos, então, compreender as ideias que André Luiz enviou para a gente sobre essas duas palavrinhas. Nós, além do livro Evolução em Dois Mundos, a gente tirou uma citação do Consolador, que foi enviado por Emmanuel, o autor espiritual Emmanuel, a Chico Xavier, que psicografou, e também um poema do livro Parnaso do Além Túmulo, psicografada também por Chico Xavier. Vamos lá, então. Vamos, então, falar um pouquinho sobre o que é energia, né? Os seres vivos precisam de energia para realizar todas as suas atividades, sendo a glicose uma das principais fontes de energia. Através de incontáveis reações químicas, as células dos seres vivos retiram dos alimentos a energia para se manterem vivas. Então, assim, a energia do corpo físico, ela vem para poder o corpo físico se movimente, se vá de um lado para o outro, ela vem principalmente dos alimentos, né? E a glicose é a maior fonte de energia que nós temos. Por isso que nosso corpo guarda muita glicose, para que ele possa ter essa energia. Metabolismo é toda essa atividade de quebrar substâncias, produzir energia, divisão e crescimento celular, que constitui o metabolismo celular, que são os processos responsáveis pela manutenção da vida do organismo e que ela integra. Então, o metabolismo ele faz parte de todo o processo nosso, todo o processo que vai acontecendo durante a nossa vida, né? Nós nascemos pequenininhos, vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo, isso tudo vem a partir do metabolismo. Ele é que vai fazendo com que tudo isso seja possível. Depois a gente vai ficando na fase de adolescência, o metabolismo está sempre muito acelerado, até o momento que a gente para de crescer, né, de se formar totalmente, o metabolismo é muito rápido. Ele continua, aí ele desacelera um pouquinho quando a gente para de crescer fisicamente, e depois, quando a gente chega na fase lá para os 30, 40 anos, ele vai reduzindo ainda mais, e conforme o corpo físico vai tendo a idade terrestre avançada, o metabolismo vai diminuindo, até chegar à extinção do corpo físico. Então, o metabolismo ele é muito importante para essa manutenção de tudo que há,
para essa progressão do nosso corpo. E ele só pode ser realizado com a energia que o nosso corpo também vai metabolizar, vai fazer com que tudo aconteça. Como a gente sabe, ele subdivide o capítulo em pequenos títulos. Então, o primeiro subtítulo do capítulo é Suprimentos da Vida. E ele diz assim: observamos a chegada dos princípios inteligentes no mundo e sua respectiva expansão, assim como um exército que, para atender às próprias necessidades, organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. Então, assim, a gente foi acompanhando desde lá do primeiro átomo, né, da primeira bactéria que surgiu de vida, até chegar ao princípio inteligente, que foi o homem. Então, o homem, como ele tem esse princípio inteligente, como ele tem a razão como algo seu e próprio, ele vai se organizar no mundo. E essa organização vai fazer com que ele saia em busca de suprimentos para poder se alimentar, para poder sobreviver, para gerar energia no corpo. Instintivamente, ele entende que ele precisa fazer isso. Primeiro, as bactérias lavrando o solo para que as plantas proliferassem, criando a atmosfera adequada ao reino animal. Depois das plantas aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no rumo da inteligência. E em seguida, ao animal, surge o homem, plasmando os valores definitivos da inteligência para que a humanidade se concretize a caminho da angelitude. Então, todo o processo foi feito nessa evolução de sistemas orgânicos. A gente viu isso nos capítulos anteriores. Primeiro, os arquitetos espirituais, que são aqueles que contribuem com Jesus na esfera crística, na esfera que Jesus governa, esses arquitetos, eles foram trabalhando passo a passo a vida na Terra, uma coisinha de cada vez, experimentando, fazendo experiências com esse ser vivo, com aquele outro ser vivo, para ver qual que se adaptaria melhor a todo o ecossistema que a Terra tinha, que estava surgindo na Terra, qual que seria o melhor para aquele ambiente ali, para aquele tipo de situação que eles queriam criar, né, paulatinamente, passo a passo, nesse progresso que eles foram fazendo. Então, desde lá, né, do reino mineral, que foi o primeiro que surgiu, depois o reino das plantas, porque as plantas elas já tinham vida efetivamente, sensibilidade. Depois, aí as plantas aquáticas, de como a gente viu, e aí foi evoluindo, até chegar ao animal e até chegar ao homem. Cada passo que foi dado, foram feitas várias experimentações para que chegasse, então, àquilo que os arquitetos espirituais efetivamente queriam que se concretizasse na Terra. E isso foi sendo paulatino. Esse trechinho do Consolador que eu quis trazer para a gente poder fazer algumas ligações. Emmanuel diz assim, nas questões 85, 86 e 87. A aglutinação molecular, bem como o motor transcendente do mundo, obedeceu ao sopro gerador da vida, oriundo do Todo-Poderoso e lançado sobre o infinito da criação universal. Então, o universo como um todo, Deus proporcionou a esse universo, essa força inteligente que é Deus, né? Esse sopro de vida. E esse sopro de vida, então, se espalha por todo o universo. Jesus, o divino escultor da obra geológica do planeta, junto de seus prepostos, iluminou a sombra dos princípios com os fluidos sublimados do seu amor, que saturaram todas as substâncias do mundo em formação. Todas as formas de vida na Terra foram primeiramente concebidas na sua visão divina. Então, existiu sempre um planejamento para tudo que foi colocado aqui. E esse planejamento passou por experimentações, assim como a gente faz experimentos em laboratórios, né? Para que aquilo possa sair, da melhor maneira possível, da maneira mais perfeita possível.
No infinito do universo, a evolução do princípio espiritual escapa a todas as vossas limitações de tempo e de espaço, na tábula dos valores terrestres. As aquisições de cada indivíduo resultam da lei do esforço próprio no caminho ilimitado da criação, destacando-se daí as mais diversas posições evolutivas das criaturas e compreendendo-se que tempo e espaço são laboratórios divinos, onde todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, de modo que cada um deva a si mesmo todas as realizações no dia de aquisição dos mais altos valores da vida. Então, todas as espécies existentes, a gente está falando da Terra, existentes no planeta Terra, elas estão em perpétuo aprimoramento, né? A gente até falou sobre isso em encontros anteriores. Algumas espécies, sendo vistas como não muito produtivas no planeta, vão sendo extintas, e às vezes a gente nem sabe que elas existem e são extintas, né? Outras são efetivamente extintas porque não cabem mais no novo projeto, como aconteceu com os dinossauros, por exemplo, e de todos aqueles animais que habitavam a Terra naquele momento em que os dinossauros dominavam. Eles eram muito grandes e eles não iriam, então, ter condições de conviver com os seres humanos e com os outros animais que estavam sendo projetados para a Terra. Então, existiu a extinção daquilo lá, daquela espécie. E isso vai sendo assim. A gente vai... os arquitetos divinos, eles vão sempre aprimorando todas aquelas criações que eles fazem na Terra. Próximo subtítulo, fases progressivas do metabolismo. Em todos os reinos da natureza, o elemento espiritual aprende a nutrir-se e preservar-se. É instintivo. Essa questão de como se nutrir e como se preservar é instintivo. Tá dentro daquilo que a gente chama de partícula de Deus dentro de cada ser, né? E essa partícula ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Quanto mais a espécie se desenvolve, mais essa partícula vai brilhando e vai ficando mais assertiva para a vida daquele ser ali. Então, nas plantas, ela é mínima, né? Nos animais, ela já começa a crescer um pouquinho. No homem, ela já cresceu mais um pouquinho. Imagina como ela é nos anjos, né? Quando chega aí ao patamar de anjo, de espíritos puros, essa partícula de Deus ela vai estar em plena expansão. Então, nós já expandimos um pouco mais e compreendemos ainda melhor como nos nutrir e como nos preservar. E a gente vai tendo a inteligência para poder trabalhar todas essas questões de uma maneira que não agrida o outro, ou deveríamos estar trabalhando nessa perspectiva. Eu acredito que a maior parte da humanidade esteja, mas ainda existem aqueles que passam por cima dos outros, enfim. É tudo um processo evolutivo, sem julgamentos, mas cada um no seu processo, cada um na sua etapa evolutiva. Então, por milhares de séculos, no domínio vegetal, repete as operações da fotossíntese e assimila os mecanismos da respiração, absorvendo o oxigênio e eliminando o gás carbônico. No reino das plantas, isso vai se repetindo desde que as plantas foram formadas e desde que se percebeu que esse processo funcionava, para que até a vida na Terra pudesse ter a expansão que tem. Então, isso foi uma experimentação que funcionou e permaneceu, a fotossíntese. Recapitula as operações da quimiossíntese em formas autótrofas, como sejam certas classes de bactérias, sulfobactérias, cianobactérias, nitrobactérias, que se utilizam de energia química para viver, através da oxidação de compostos minerais. Então, aqui a gente também tem outras operações diferentes da fotossíntese que foram sendo trabalhadas para que esse metabolismo pudesse acontecer nos outros seres. Em semelhantes atividades infinitamente repetitivas, habita-se ao ingresso do reino animal, elaborando automaticamente os catalisadores químicos e as enzimas. Milênios transcorrerem para que, então, consiga adaptar-se entre os fermentos hidrolisantes e
de componentes. Então, as espécies vão caminhando, vão trabalhando, e a cada passo, esse metabolismo vai se aprimorando cada vez mais através de todos os processos químicos que são implantados nos seres para que eles possam trabalhar essa evolução dentro da sua própria espécie. Como eu disse, as espécies que funcionam, que dão certo, elas permanecem. Aquelas que dão aqueles defeitinhos, que não dão muito certo, elas vão sendo extintas. Então, esse metabolismo vai sendo aprimorado nessas espécies que vão permanecendo na Terra. Fases progressivas do metabolismo ainda nessa parte. Então, esse capítulo ele meio que faz uma síntese do que a gente falou nos capítulos anteriores, né? Ele vai mostrando essa evolução, pegando coisas dos capítulos anteriores para a gente poder compreender e andar para frente. A crisálida da consciência inicia-se dessa forma, na fabricação de aminoácidos, peptídeos, proteínas, glicídios, lipídios e outros meios de nutrição, aprendendo igualmente a emitir hormônios de crescimento e vitaminas. Então, reparem que essa evolução ela está sendo aprimorada, é isso que ele está mostrando para a gente. A cada passo, a evolução do próprio corpo está sendo aprimorada. Não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam, então aí vai ser composto o corpo físico através de todas essas coisas aí, aminoácidos, peptídeos, proteínas, glicídios, lipídios, meios de nutrição, hormônios, nas formas rudimentares da natureza. Então, os corpos vão sendo formados. Mas também os centros vitais do corpo espiritual. Aí vamos lembrar que sempre André Luiz mostra para a gente que o perispírito e o corpo físico, eles vão meio que evoluindo juntos e que eles têm propriedades parecidas. E quando ele fala dos centros vitais, ele está falando dos chakras, né? Como a gente já viu aí, que são aqueles centros que vão se responsabilizar por partes específicas do corpo. Então, a gente tem 7 centros vitais. Esses centros vitais, eles se responsabilizam pelaquela parte do corpo em que eles estão. E eles vão, então, captar do mundo espiritual, do mundo terreno, das outras pessoas, de nós mesmos, sentimentos, emoções, que vão fazer com que eles tenham algum tipo de reação, né? E isso vai fazer com que eles possam estar equilibrados ou desequilibrados, de acordo com o nosso equilíbrio. Nós equilibramos ou desequilibramos a partir daquelas energias que nós transmitimos para esses centros de força para poder, então, equilibrá-los ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que tem problemas sexuais, ou de abstinência total, ou de ser totalmente viciado em sexo, provavelmente vai ter um problema nesse chakra aqui, ó, que é o chakra sexual, é o chakra genésico, que trabalha toda a parte da criatividade e da sexualidade. Pessoas que têm dificuldade de se encontrar na Terra, provavelmente têm problemas com o chakra básico, porque não consegue aterrar, não consegue trabalhar esse encontro com o planeta que nos recebeu. Vamos lembrar de uma coisa? A Terra, ela nos recebeu com tudo. Porque, como assim? A partir do fluido cósmico da Terra, o nosso corpo foi formado. Então, ela permitiu que fosse tirado o fluido cósmico dela própria, Terra, para poder formar o corpo físico que nós temos, que é capaz de transitar por esse planeta. Então, ela nos recebeu, ela nos acolheu. A gente, ao invés de ficar muitas vezes falando, esse planeta aqui, Deus me livre, né? Não aguento mais, aqui só impera a maldade. A gente, ao invés de ficar reclamando do planeta, a gente pode fazer um movimento contrário. A gente pode agradecer ao planeta por ter nos recebido e louvar a natureza desse planeta, né? Agradecer a natureza desse planeta, que é feita por esses arquitetos espirituais que são enviados por Jesus para poder aprimorar cada vez mais essa natureza, para poder aprimorar cada vez mais esse corpo físico que nós recebemos. Então, agradecer muito mais do que reclamar vai fazer da nossa vida uma vida mais interessante e vai fazer com que a gente harmonize esse chakra que fica aqui, ó, que é o nosso contato com a Terra.
a gente precisa ter do chakra básico ou do centro vital básico ao chakra coronário, que é a nossa comunicação com o cosmos, todos eles alinhados e trabalhando em perfeita harmonia, né? Para que a gente possa, então, ter uma vida harmônica. Então, ele diz que, a partir desse momento, também foram sendo criados os centros vitais para controlar cada parte do nosso corpo, e cada um tem a sua função específica, né? Então, a gente tem o chakra básico, que é esse contato com a terra, que é esse chakra que é a terra, gente, o chakra sexual, o genésico, que é o chakra que vai cuidar de toda a parte reprodutiva e de toda a criatividade, o chakra aqui do plexo solar, que trabalha toda a parte digestiva nossa. Então, se a gente acumula sentimentos, se a gente vive no passado, ele fica bem presinho, né? Às vezes o nosso intestino prende por causa disso, a gente tem problemas de dores no estômago, enfim. Porque se a gente prende muitas emoções, se a gente não consegue lidar com elas, a gente descontrola esse chakra. A gente tem um chakra cardíaco, que é o chakra do coração, que vai fazer com que vai trabalhar todas as emoções do nosso corpo. Reparem que ele é o chakra central, né? A gente tem 3 aqui, que são chakras, que são a ligação nossa com a Terra. Tem o chakra cardíaco, que faz a ligação desses 3 básicos com os 3 superiores. E ele também trabalha todas as nossas emoções e toda a circulação sanguínea do nosso corpo. Aí a gente tem o chakra laríngeo, que é a chakra da nossa comunicação, é a nossa comunicação nossa com o mundo exterior, é a partir do chakra laríngeo que a gente fala, que a gente se exprime, que a gente coloca as nossas ideias no mundo, que a gente se comunica com as outras pessoas. Então, esse é o chakra que faz a gente expandir as coisas que a gente sente e pensa. O chakra frontal, que é o chakra do terceiro olho, e o chakra coronário, que é o chakra do topo da nossa cabeça. Esses chakras frontal e o chakra coronário, eles têm uma ligação direta com a glândula pineal, né? Então, o chakra o chakra da coroa, cosmo, transfere para a glândula pineal, que vai transferir para o nosso chakra frontal, que vai distribuir para o nosso cérebro e ele vai distribuir pelas nossas células. Então, toda essa formação dos centros de força também foi feita nesse momento aí, né, dessa administração do metabolismo, nessas fases progressivas do metabolismo. Aí vem um outro subtítulo, excitações químicas. Os agentes de natureza espiritual motivam as chamadas excitações químicas em processos de atração e repulsão. O princípio inteligente busca conservar-se e defender-se através da respiração, preservando os valores de reprodução e sustentação. Essas excitações químicas são as que fazem com que a atração entre os corpos aconteça e também a repulsão entre os corpos. Então, no slide seguinte, a gente vê, por exemplo, que os óvulos que os peixinhos, que as peixinhas vão deixando, atraem, por exemplo, os espermatozoides do peixinho macho, né? Que então vão se encontrando na água. Então, aí você tem a lei da atração, e é sobre isso que ele está falando. Mas não só na questão reprodutiva, mas em várias outras questões, essa lei da atração e da repulsão vai acontecer. Com essas excitações químicas que são oriundas dos nossos corpos. Os óvulos de certos peixes e equinodermos, entre esses o ouriço do mar, têm o poder de atrair os espermatozoides separados da mesma espécie, demonstrando que arrojam de si mesmos substâncias específicas na perpetuação que lhes é própria. Entre os animais, as células da reprodução segregam substâncias particulares com que se procuram mutuamente. Então, essa lei da atração que a gente fala tanto, ela vai aparecer a partir dessa função aí, né, que ele está falando no metabolismo. A partir disso, quando os hormônios são formados, é que vai acontecer a lei da atração entre corpos, certo? E também da repulsão. Administração do metabolismo.
No Paleolítico, a mente humana controla, então, quase que plenamente o corpo, que se exprime passando a administrar as ocorrências do metabolismo, através da coordenação dos seus próprios impulsos sobre os elementos albuminoides do citoplasma. Então, aqui a gente tem a idade da pedra lascada, no início de 2 milhões e 5 milhões de anos atrás, certo? Então, a gente tem aqui essa época do Paleolítico, quando tudo isso está acontecendo. Então, o corpo do homem ainda é um corpo bem primitivo, e todas essas experimentações estão sendo trabalhadas para ver o que vai funcionar para que tudo isso possa se concretizar mais para frente. As glândulas de secreção interna fabricam variados produtos, refletindo o trabalho dos centros vitais da alma. Então, os centros vitais, mais uma vez, aqui sendo colocados, que são os chakras, né? E eles vão trabalhar exatamente essas áreas aí do nosso corpo, que são as áreas do metabolismo, certo? Todos os chakras, eles estão implantados dentro de um centro metabólico do nosso corpo. Os médicos endocrinologistas que trabalham bastante essas glândulas aí, que vão trabalhar com o metabolismo. Eles ainda não acreditam muito nos centros de força, descritos por André Luiz, mas quem sabe, né? Já tem alguns médicos que têm trabalhado bastante com essa medicina que também é espiritual e têm tido resultados bem interessantes. Eu já citei o médico Sérgio Felipe de Oliveira, que estuda a glândula pineal e estuda todas essas questões que são metabólicas no nosso corpo, e o trabalho dele tem sido muito bem recebido. Além dele, a Federação Médico Espírita, né, que trabalha bastante com a integração da medicina com o espiritismo. Então, isso tem sido bastante bacana e esclarecedor, e os resultados têm sido bem interessantes também. Mas, por enquanto, a medicina ainda trabalha nessa perspectiva bastante do corpo físico, né? Sem levar tanto em conta o corpo espiritual e principalmente os chakras. Essa parte eles não levam muito em conta por enquanto. Mas vamos chegar lá. Hormônios e para-hormônios, fermentos e cofermentos, vitaminas e outros controladores químicos equacionam os problemas orgânicos, harmonizando-se em produção e níveis precisos, conforme as ordens instintivas da mente. Então, a gente tem aí todas essas glândulas que são responsáveis pelo nosso metabolismo. Todos os serviços da providência biológica, inclusive as emoções mais íntimas, são sustentados por semelhantes recursos. Reparem que, na imagem anterior, ele mostrou os órgãos do corpo. Ali, os chakras, que são referentes, constantemente lançados pelo próprio espírito no cosmos, de energia dinâmica em que se manifesta. Inclusive, as emoções mais íntimas, elas são sustentadas por semelhantes recursos constantemente lançados pelo próprio espírito no cosmos de energia dinâmica que se manifesta. Então, essas energias de atração entre os corpos, elas são sublimes. Nós precisamos valorizar mais. Cada situação, cada ser que se aproxima de nós, seja sexualmente falando, seja por amizade, seja um filho, essas questões de atração, elas são recursos também que são causados por essas energias que a gente vai expandindo no nosso corpo, e também por questões de outras vidas que a gente não vai colocar aqui agora, porque a gente está trabalhando mais a questão física efetivamente. Mas são sempre trazidas para nós por sempre lançadas por espíritos no cosmos, para que a gente possa, então, ter uma evolução espiritual e também corporal. Experiências valiosas efetuadas com pleno êxito comprovam que a própria miosina, ou sistema albunioide da contração muscular, detém consigo as qualidades de um fermento, de adenosinatrose,
trifosfatase. Essas palavras, elas me pegam. Responsável pela catálise, reação química fundamental que exonera a energia indispensável ao refazimento das partículas miosínicas dos tecidos musculares. Então, também vão trabalhar nessa recuperação dos tecidos musculares. A gente sabe que o metabolismo, como a gente viu no início, numa criança ele é muito rápido, num adolescente continua sendo muito rápido. Chegando na fase adulta, quando o crescimento do corpo físico se estagna, esse metabolismo ele vai diminuindo. E aí, a cada passo, depois, quando chega lá nos 30, 40 anos, vai diminuindo mais e mais e mais e mais, até chegar à falência do corpo físico. Então, toda essa parte muscular também passa por esse processo todo de metabolismo. Acúmulos de energias espirituais. Por intermédio dos mitocôndrios, que podem ser considerados acumulações de energias espirituais, a mente transmite ao carro físico todos os seus estados, felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeitos das forças. Aí a gente vai lembrar do outro livro de André Luiz, Nosso Lar, no qual ele descreve o seu processo de doença. Né? Quando ele é chamado de suicida no Vale dos Suicidas, lá no umbral, pelos outros espíritos que estão lá, ele diz, não sou um suicida, eu tive uma doença. E aí, mais tarde, Clarence esclarece para ele que aquela doença foi causada por ele. Por quê? Por sentimentos infelizes, por sentimentos que trazem toxinas para o próprio corpo e que vão gerar no corpo físico aquela doença, aquela ou outra doença, enfim. As doenças nós trazemos para o nosso corpo a partir disso, a partir dos nossos pensamentos felizes, dos nossos estados felizes ou infelizes. Quando a gente está num estado de felicidade, num estado de harmonia, numa elevação da nossa vibração, a gente está conservando o nosso corpo físico de uma maneira harmônica. Mas quando a gente se desequilibra, quando a gente está num estado infeliz, com sentimentos de baixa vibração, a gente traz para o nosso corpo as toxinas geradas por esses sentimentos. E a gente vai desequilibrando algum dos chakras. No caso do André Luiz, ele desequilibrou o chakra do plexo solar, porque ele vai ter problema lá no estômago, que é na parte digestória dele. Então, é assim que vai acontecendo, né, no nosso processo de vida. E isso é muito importante a gente ter em mente, porque o corpo físico ele tem um funcionamento mecânico, básico, e alguma coisa interfere nesse funcionamento mecânico e básico. O que interfere? Essas questões nossas, particulares, essas questões que vêm do nosso espírito, das nossas emoções, daquilo que a gente aceita ou não aceita, daquilo que a gente acha certo ou errado e briga muito e fica com raiva, ódio, né, dos sentimentos que a gente emana para o universo, porque tudo que a gente emana para o universo entende que é o que a gente quer, então ele devolve para a gente. Então, se a gente emana raiva para o universo, ele devolve raiva para a gente. Se a gente emana amor, ele devolve amor. E assim vai sendo, nessa proporção. Então, as escolhas são sempre nossas. A gente precisa estar equilibrado para poder equilibrar também os nossos chakras, equilibrar os nossos centros de força, para que eles possam equilibrar o nosso corpo físico ao mesmo tempo. Então, é todo um processo que acontece aí. Nessa base, dispomos largamente de anticorpos e dos múltiplos agentes imunológicos cunhados pela governança do espírito, em favor da preservação do corpo. Então, a gente lançou aí um sentimento que gerou um desequilíbrio numa célula e tal, e aquela célula, então, se transformou em alguma coisa que seria negativa para o nosso corpo. Aí vem os anticorpozinhos para poder eliminar aquilo do nosso corpo. Mas se a gente continua com aquele pensamento repetitivo, se a gente continua com aquilo, o desequilíbrio vai ser muito grande. E aí os anticorpos não vão conseguir eliminar. Assim também um vírus, uma bactéria que entre no nosso corpo para poder causar algum tipo de dano, os anticorpos vêm também para poder eliminar.
Possuímos, funcionando automaticamente, a secretina, a tiroxina, a adrenalina, a luteína, a insulina, a foliculina, os hormônios gonadotrópicos, à guisa de aceleradores e excitantes, moderadores e reatores, transformadores e calmantes das atividades químicas. Então, são alguns hormônios aí, algumas substâncias que o nosso corpo produz naturalmente para poder fazer com que a gente fique mais tranquilo, fique mais calmo, mas nem sempre eles funcionam com tanta precisão, porque às vezes a gente é muito teimoso e continua trabalhando naquela perspectiva da raiva, do rancor, do ódio, do nervosismo, né, da tendência depressiva, da tendência à tristeza, né? A gente precisa trabalhar isso em nós. Será que eu tenho tendência à tristeza? Será que eu tenho tendência depressiva? Será que eu gosto de ficar na tristeza para poder ser vítima das situações e as pessoas terem pena de mim? Tudo isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa perceber em nós, aceitar. Ninguém precisa saber se a gente aceitou aquilo ou não, só a gente mesmo. E a partir do momento que a gente tem a aceitação de tudo isso, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira efetiva e modificar isso em nós. E aí sim, a gente vai estar trabalhando para que todas essas substâncias funcionem melhor no nosso corpo, porque a gente vai sair daquele processo que a gente se viciou nele para entrar num processo novo e abrir perspectivas para que o nosso corpo funcione com naturalidade, com graça, com leveza e com harmonia. Impulsos determinantes da mente, né? Aí a gente tem um outro subtítulo do capítulo. Aí ele diz assim: sobre os mesmos alicerces referidos, surpreendemos ainda as enzimas numerosas, como a pepsina, tanto quanto outras muitas que a ciência terrestre gradualmente saberá descobrir, que todos os estados especiais do mundo orgânico, o êxtase religioso e os transes mediúnicos são acalentados nos circuitos celulares por fermentações sutis, aí nascidas através de impulsos determinantes da mente. E aí a gente tem os estudos desse médico que eu citei ainda há pouco, o Sérgio Felipe de Oliveira, que estuda a glândula pineal, que é essa glândula que fica exatamente aqui, tá vendo? Ó, o chakra frontal e o chakra coronário, os dois se encontram aqui, na pineal. Então, a pineal capta do universo todas as mensagens, capta da espiritualidade superior, capta dos nossos mentores, transmite para o chakra frontal, que vai transmitir para o nosso cérebro e a partir daí para as nossas células, certo? E esses estímulos, eles vão acontecer, então, também para os serviços religiosos, para todas as questões mediúnicas que vão acontecer com as pessoas. Vamos lembrar que na Terra, todos os encarnados na Terra são médiuns. Todos. Isso é dito por todos os autores espirituais. E todos nós, então, temos capacidades mediúnicas. Alguns as desenvolvem de uma maneira, outros não querem nem saber. Na verdade, não existe um desenvolvimento da mediunidade, ela é inata, ela nasce com a gente. Uns procuram compreender melhor essa mediunidade e aí entender como trabalhar com ela, outros fingem que não existe. Mas todo mundo tem, né? Quando a gente fala assim, nossa, tive uma intuição, parece que eu vi fulano, tô ficando meio louco, eu tive um sonho, né? Nossa, escrevi um poema lindo, olha só. Provavelmente foi mandado por um espírito de luz, né? A maioria das manifestações artísticas, elas são mediúnicas e são enviadas para a gente. A gente também, claro, tem a nossa inteligência, tem tudo isso, mas ela é trabalhada juntamente com os outros espíritos aí. É um trabalho sempre conjunto. Então, esses impulsos da mente, eles também vão fazer com que a gente manifeste as nossas capacidades mediúnicas dentro da religiosidade que a gente tem. E vão fazer também com que a gente possa ficar muito nervoso, estressado, se a gente não souber trabalhar essas capacidades. Então,
essas capacidades da mente, no caso. Em identidade e circunstâncias, nos traumas cerebrais da cólera e do colapso nervoso, da epilepsia e da esquizofrenia, como em tantas outras condições anômalas da personalidade, vamos encontrar essas mesmas fermentações no campo das células, mas em caráter de energias degeneradas, que correspondem às turbações mentais que as provocam. Lembrando, né, gente, que tudo que acontece conosco tem que ter a nossa permissão, porque nós temos o livre-arbítrio. E para a gente deixar alguma coisa enfurecer a gente é que está dando permissão para aquela coisa enfurecer. A gente tem duas escolhas: observar, compreender, tomar consciência e agir frente àquele fato, ou a gente tem a opção de reagir sem fazer nenhum passo. Sempre a gente que vai escolher quais das duas opções que a gente vai fazer. Vai fazer os passinhos para chegar até a ação ou vai reagir direto? Geralmente a reação traz consequências negativas e vai trazer desequilíbrio para o nosso cérebro, para o nosso corpo como um todo. Vai trazer essas toxinas que vão fazer com que os nossos centros de força se desequilibrem e aí o desequilíbrio vai passar para o corpo, a gente fica tremendo, dá uma dor aqui, ali, dá uma pontada aqui ou ali, né? Onde o nosso corpo está mais danificado é que vai dar aquela pontada, aquela dor maior, enfim. É aí que a gente precisa trabalhar para a gente não deixar esses desequilíbrios acontecerem. Isso é muito difícil, isso não é fácil, mas é trabalho diário, constante, para que a gente possa, então, se equilibrar mais e mais. Metabolismo do corpo e da alma. O metabolismo subordina-se desse modo à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento de que dispõe. Vamos lembrar, ele acabou de falar assim, a medicina da Terra ainda vai descobrir isso. A medicina da Terra ainda não descobriu tudo. Isso dito pelos nossos autores espirituais, pelo André Luiz, né? A medicina da Terra está passo a passo fazendo descobertas, mas tem muitas coisas que eles não descobriram ainda. Jesus, quando veio à Terra, ele diz assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de ervilha, você pode mudar o mundo. Você pode mudar o mundo, você pode mover montanhas, você pode tudo o que você quiser. Você pode tudo, você vai ser capaz de absolutamente tudo, se tiver fé do tamanho de um grão de ervilha. Então, o que ele está falando? Que a nossa direção espiritual, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente constrói como algo positivo ou negativo dentro da gente, vai interferir diretamente no nosso metabolismo, vai interferir diretamente nos nossos centros de força, vai interferir diretamente em quem a gente é e no que a gente está fazendo com o nosso corpo físico. É isso que ele está falando. Então, a gente precisa trabalhar isso com bastante cuidado e começar a ter essas percepções, para que a gente possa cuidar do nosso corpo de uma maneira mais inteligente. Porque se a gente está dentro dele, se o nosso espírito está dentro dele, e se a gente precisa dele para essa encarnação na Terra, quanto melhor for o funcionamento dele, melhor para nós. Menos dor nós vamos sentir, né? Menos cansaço nós vamos sentir, menos necessidade de ficar deitado, mais energia a gente vai ter, mais ação a gente vai ter, mais proativo a gente vai ser. Então, quanto melhor a gente cuidar do corpo, trabalhando as nossas tendências espirituais, melhor o nosso corpo vai ter um funcionamento, né? Então, a gente precisa já começar a ter essa noção para a gente poder trabalhar, cuidar melhor da gente mesmo. Podemos identificá-lo não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma, com o pensamento consciente e vivo. Chico Xavier tem uma fala que diz assim: tome bastante cuidado com os seus pensamentos, porque eles são a plantação daquilo que você tem na sua alma. Então, eles são germes do que você tem na sua alma. Então, ele fala assim: separe os pensamentos que você realmente quer ter ou não. Vamos separar esses pensamentos. Esse pensamento não. Ele veio, deixa ele embora. Eu sei que isso é muito difícil. Tem hora que a gente fica fixado numa coisa e aquela coisa fica voltando na nossa mente, mas vamos buscar entrar em oração, entrar em sintonia com a espiritualidade superior
e pedir, me ajuda a fazer com que esse pensamento se esvaia, porque eu não quero, eu quero outro pensamento. O pensamento, segundo André Luiz, depois que ele entra no nosso corpo, ele circula todas as nossas células e fica gravado em nós. Então, pensa bem quanto é importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. Nós somos quem nós pensamos. Né? Porque se a gente pensa, a gente é. E a gente vai mostrar para o mundo exatamente isso que a gente é. O homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando no espaço e no tempo os meandros de seu próprio destino. Assim como existem os ajudantes de Jesus, que são os arquitetos divinos que vão cuidando de nós aqui na Terra, para aprimorar cada vez mais os nossos corpos, a nossa existência na Terra, as coisas da natureza como um todo. Nós também pertencemos à natureza, né? Aprimorando os animais, aprimorando as plantas. Nós, como filhos do Criador, somos co-criadores. E nós co-criamos através do nosso pensamento. Então, o que a gente pensa reverbera. Reverbera e pode reverberar, em tempo e espaço não existe. Pode reverberar para o futuro, pode reverberar para uma pessoa que está, nesse momento histórico, em outro país. A gente pensa na pessoa, a pessoa pensa em nós, a gente tem uma sintonia, um liga para o outro. Né? Isso acontece muito. Ou também para momentos do nosso passado, e a gente pode estar conectado com aquele momento do passado e não conseguir sair de lá. Então, o pensamento, ele reverbera. E ele não tem tempo e espaço para poder fazer com que ele fique encurralado, certo? Então, a gente precisa trabalhar bastante os nossos pensamentos para que a nossa cocriação seja positiva na Terra, para que a nossa cocriação seja inteligente na Terra. Um exemplo bobo que eu sempre dou, né? A gente acordou de manhã, tropeçou no pé da cama, abriu aquele dedinho pequenininho do pé, que dói muito. Aí começa a xingar. Nossa, já vi que meu dia hoje vai ser um horror, já vi que meu dia hoje vai ter um monte de empecilhos, já vi que meu dia hoje vai ser aquele dia de bom. Olha a cocriação que você fez para o seu dia. Olha a tela mental que você fez para o seu dia. Agora, se você tropeça, abre o dedinho, sente aquela dor e fala, nossa, eu preciso prestar mais atenção no meu caminhar. Porque se eu tivesse prestado atenção, eu não tinha tropeçado, não tinha aberto o meu dedinho e eu não estaria sentindo essa dor. Então, vou estar atenta a cada passo que der hoje. Obrigada por isso. Olha que diferença. Você está cocriando um dia de atenção e de consciência. Consciência é aquilo que a gente mais precisa na nossa vida. Então, a gente tem escolhas sempre. Isso é uma coisinha boba, que parece boba, mas é a cocriação de um dia inteiro que a gente vai viver. E a gente copia coisas para a nossa vida inteira, se a gente deixar. Então, vamos cocriar de uma maneira positiva, sempre olhando as coisas pelo lado bom e nunca pelo lado negativo. Isso é exercício diário, que a gente pode fazer, a gente pode querer fazer. Então, agora a gente está chegando ao fim, né, da nossa reflexão de hoje. E nesse livro, Parnaso de Além Túmulo, é um livro que o Chico Xavier psicografou e que contém poemas de poetas famosos, nossos e do exterior também, que voltaram da vida pós-morte para enviar em espírito essas psicografias para o Chico Xavier. Esse autor, o Augusto dos Anjos, ele foi um autor do início do século XX, num movimento que só aconteceu no Brasil chamado pré-modernismo. Ele era um autor que, na verdade, não tinha rótulo para ele. Então, ele foi incluído aí nesse pré-modernismo, que foi um momento da literatura brasileira. Autores desse período não se encaixavam em nenhum movimento literário, então eles foram reunidos ali, né, no pré-modernismo, no início do século XX. E ele tinha uma maneira peculiar de trabalhar o texto, porque antes existiam palavras poéticas e não poéticas. E ele inseriu o que eram consideradas palavras não poéticas no texto, como coisas da ciência, né? E, enfim, várias outras palavras que eram consideradas pelos autores anteriores não poéticas. Bactérias, escarro, vômito, enfim, palavras assim que
para eles eram palavras que não poderiam entrar na poesia. E o Augusto dos Anjos colocou essas palavras aí e trabalhou muito a ciência junto da arte. Essa foi uma das diferenciações dele. Foi um poeta ímpar, né, e maravilhoso aí da nossa literatura. Então vamos lá, vamos ler o poema dele. De onde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em mil transmutações fundas e enormes, no silêncio da mônada invisível, do tetro e fundo abismo negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Sei que evolvi e sei que sou oriundo do trabalho telúrico do mundo, da terra, do vultuoso e imenso abdômen. Sofri desde as intensas torpitudes das larvas microscópicas e rudes a infinita desgraça de ser homem. E ele era muito pessimista também. Mas ele vem trabalhando todas as ideias que André Luiz trouxe até aqui para a gente, né? Desde a nossa criação até o que a gente é nesse momento histórico. E trouxe também para a gente observar um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que primeiro nós éramos instintos, quando aqui a gente estava instinto, quando a gente estava na animalidade de pensamento. Antes a gente era excitação e percepção, quando minerais e plantas. Aí, olha só, aqui a gente tem a evolução e o estágio. Então, a gente evolui aqui para o instinto, aí vem nos animais, pensamento, os animais e os homens primitivos, a animalidade e o pensamento. Aí a gente tem a inteligência sendo formada, como a gente viu ali. Depois, os seres humanos comuns, raciocínio, responsabilidade, vai para a razão. Depois, o discernimento e sublimação, os seres humanos elevados. Alguns visitam a Terra de vez em quando, né? Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, que tem, então, humanidade. Amor e sabedoria são os espíritos puros chegando à angelitude, onde, daí para cima, a gente não sabe o que tem. Assim como a gente, antes dos minerais, a gente também não sabe. Né? A gente tem, o nosso conhecimento é uma gota dentro do oceano. A gente sabe minimamente aquilo que é passado para a gente pela espiritualidade superior e pela ciência que estuda também todos os processos da Terra. Então, essas foram as referências bibliográficas de hoje. E a gente chega, então, ao fim aí do capítulo 8. Semana que vem, nós vamos para o capítulo 9, que vai falar de evolução e cérebro. Gratidão a todos pela presença, gratidão a todos que estão aqui acompanhando, né, o desenvolvimento desse livro, que é um livro, como eu disse, complexo, mas ele é bastante interessante para a gente entender a nossa criação, de onde a gente veio, quem a gente é, né, e para onde a gente está indo também. Gratidão a todos, namastê. Até a próxima sexta. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.